bom. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos aqui na nossa terceira edição do Mindesec. E queria também agradecer imensamente a presença do Tiago, do Cláudio e do Cadu. Obrigada por terem aceitado a participação no painel. Esse painel que a gente vai falar sobre como as empresas lidam com o elo mais fraco da segurança, que há tanto tempo a gente fala sobre eles, né? Os nossos usuários. E por mais que a gente vê a tecnologia evoluindo, né, e a gente vê isso acontecendo de maneira bastante rápida, a gente percebe que não adianta que sempre a gente vai ter o usuário, de alguma forma, utilizando essa tecnologia, né? Por mais que a gente evite isso e tire do usuário qualquer tipo de concessão, sempre vai ter essa interação do usuário. E vamos além disso, né? Quanto mais a tecnologia evolui, mais o usuário vira alvo, né? Porque o caminho é muito mais fácil através dele. Então, todo mundo sabe que não adianta ter normas e políticas que isso não vai trazer um comportamento seguro para os usuários. A gente sabe que o comportamento seguro ele se dá através de mudança de hábitos. E mudança de hábitos é através de um esforço muito grande, através de muito conhecimento. E conhecimento realmente é poder. E é um poder onde não só para trazer empresas mais seguras, e sim trazer uma sociedade muito mais consciente. Tá? Então, esse nosso painel ele é baseado em alguns resultados da nossa segunda pesquisa nacional sobre conscientização corporativa de segurança da informação. Para quem não estava aqui na abertura, o Anderson fez a apresentação do resultado da pesquisa, que os senhores responderam. Né? A gente teve o resultado com 300 empresas do Brasil, sendo que a ideia e o foco dessa pesquisa foi basicamente entender como que as empresas hoje lidam com os principais fatores de riscos voltados ao risco humano, né? Então, como que hoje as empresas conseguem lidar com métricas, como que elas conseguem lidar com o humano, né, o comportamento humano e a mudança desse comportamento humano dentro das empresas que refletem dentro do risco que ela tem voltado à segurança da informação. Tá? Então, a gente trouxe aqui 3 empresas bastante distintas para a gente entender como que eles fazem. Fiquem à vontade de fazer perguntas, não precisa esperar o final, se alguém quiser complementar, inclusive, algum tipo de observação ou qualquer tipo de pergunta, por favor, só levanta a mão e é um painel de interação mesmo. Tá? Bom, para começar, eu tenho aqui o primeiro resultado que a gente vai utilizar, né? Na verdade, a pesquisa foi bastante longa, para quem respondeu sabe. Os resultados serão compilados, o Anderson já falou isso, mas para quem não estava aqui no começo, os resultados já foram compilados, a gente vai criar um wallpaper e todo mundo vai ter acesso a isso. Né? Então, depois vocês conseguem ter o resultado completo. Mas a gente pegou alguns slides para discutir aqui no painel. Então, o primeiro é em relação ao nível de maturidade do processo de conscientização de segurança da informação. Como é a segunda pesquisa, a gente pode fazer um comparativo com a do ano passado. E uma coisa que me chamou a atenção é o quanto aumentou a informalidade desse processo de um ano para o outro. Então, eu gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho em relação... Primeiro, se apresentem um pouco, acho que para a plateia. E eu gostaria de saber de vocês um pouquinho o que vocês acham que esse resultado, o porquê desse resultado. Primeiramente, obrigado por estar aqui, pelo convite. Meu nome é Tiago, eu sou responsável pela área de segurança e informação da Yara para a América Latina.
Explicando um pouco do contexto da empresa, até para responder um pouco a pergunta da Priscila. Ela é uma empresa de fertilizante, ela é líder mundial de fertilizantes, ela está presente em 60 países. Nós temos mais ou menos 15 mil colaboradores no mundo. E a América Latina representa 40% da empresa. Há 3 anos atrás, essa mesma empresa de hoje, que eu acabei de falar, era 25% do que ela é hoje. Então, a empresa cresceu assustadoramente nos últimos 3 anos. E o mercado foi o Brasil. E é uma empresa da Europa, que tem toda a regulamentação de lá, as leis de lá e as documentações de lá. Mas aqui não seguia, porque fomos adquirindo empresas nos últimos 3 anos. Então, o contexto é complexo e é uma situação da empresa. Outra situação, a gente tem cloud, que está acontecendo. Outra situação, a gente tem soluções que estão vindo, seja um dos pontos que apareceu na pesquisa sobre o WhatsApp. Então, no meu ponto de vista, referente à empresa que eu estou hoje, acho que a gente tem várias coisas acontecendo no mercado, a gente tem várias soluções chegando, e as empresas também, dado o mercado, estão mudando, ou por questão de aquisições, ou por questões de fusões, e isso está difícil acompanhar tanta coisa, mantendo todo o ciclo de educação de segurança da informação de uma forma adequada. Seja por empresas terem processos diferentes, seja por ter documentos diferentes, procedimentos diferentes, ou porque, numa situação, por exemplo, voltando à nossa empresa, imagina estar presente em 60 países, os documentos estarem traduzidos em todas as respectivas línguas, aceitando cada legislação local e aceitando cultura local, e isso está sendo implementado, educado e mantido. Então, não está fácil. Então, acho que um dos motivos aí dessa complexidade toda. Boa tarde, gente. Meu nome é Cláudio Dotti, eu sou líder técnico da equipe de segurança do Grupo Edson Queiroz. Tá? Falando um pouquinho do grupo, nós somos um dos maiores grupos industriais do Nordeste, a sede fica em Fortaleza, é onde eu fico alocado. Tá? E lá no grupo a gente tem o desafio de, como eu fico na holding, que atende as várias empresas do grupo, eu tenho o desafio de, por exemplo, ter ambiente industrial, ter ambiente de telecom, ter ambiente de repórteres da afiliada da TV Globo, jornal local, e cada um desses ambientes, né, ele vai ter uma necessidade diferente, um foco diferente do que é enxergado como segurança da informação. Então, até em termos, quando a gente chega a falar de conscientização, a maneira como a gente se comunica com cada uma das empresas é diferente, porque, por exemplo, o que é entendido como proteger um ambiente fabril, proteger um colaborador que está lá trabalhando na parte administrativa, é bem diferente do nível de proteção que eu tenho que entregar para um repórter, que ele, por exemplo, tem que estar ali com acesso direto a WhatsApp, a Dropbox, enfim, canais por onde chegam notícias que, se eu corto, por exemplo, um tipo de acesso, eu vou estar impedindo efetivamente ele de trabalhar. Então, o desafio da gente hoje em dia é transformar essa complexidade do ambiente em algo simples, em algo, numa equação que seja comum a todos, né? E o que eu vejo aí dessa questão de ter aumentado o nível de informalidade, quando a gente fala de conscientização e segurança da informação, é porque, como a Priscila falou, quando a gente está tratando de conscientização, é diferente de implantar um appliance, que você gira ali uma chave e no outro dia você já tem algum resultado. Pode até não ser aquele resultado que você queria, mas efetivamente você tem resultado, tem uma luzinha piscando lá no hack e você demonstra aquilo ali para a tua direção. Quando a gente fala de conscientização e segurança da informação, na verdade a gente está mudando muitas vezes a cultura corporativa da organização. Então é um trabalho de formiguinha que realmente você não percebe o resultado do dia para a noite. Então eu acho que assim, essa questão de ter uma percepção que não é imediata, muitas vezes afasta esse tipo de trabalho que é tão ou mais importante do que a gente colocar tecnologia para proteger o usuário, tá? Bom, boa tarde, Carlos Eduardo, da CISA Trading, ou Cadu, como a própria Priscila já me apresentou.
A CISA Trading é a maior trading de importação do Brasil, então nós somos um grande operador logístico, nós importamos para o Brasil dezenas de itens de diferentes setores, carros, aeronaves, joias, enfim. Menos sobre a CISA, mais sobre a pergunta. Eu acho que grande parte do pessoal que estava na nota 5 ali mentiu na primeira pergunta, no primeiro ano. Essa é a minha percepção. Quando a gente está falando de escala CMM nota 5, você é o Rodrigo Hilbert, né? Você é o cara lá que é a ponta da referência, cozinha, lava, monta a sua própria cozinheira, monta a fábrica que vai montar a sua própria cozinheira. Brincadeiras à parte, eu acho que talvez o pessoal tenha sido um pouco mais rigoroso na hora de responder. Eu fiz os últimos 9 anos, eu estou há 1 ano como diretor de TI da CISA, nos últimos 9 anos eu fui consultor de CIOs, então eu conheci grande parte dos CIOs do Brasil, alguns líderes de segurança. Eu percebo que na hora de preencher a escala de maturidade, muita gente leva isso talvez de forma muito rápida, muito genérica. Agora, muito interessante, pesquisa seria fazer uma auditoria nesses números e ver quem de fato tem nota 3. Nota 3 significa que você vai me entregar um papel atualizado que tem lá um fluxograma e a sua empresa trabalha de acordo com aquele fluxograma. Ah, não, então não é 3, é 2. O 2 é o ponto de comum acordo no Brasil, né? O 2 é, olha, eu faço, mas a documentação está lá na gaveta, não mexi muito nela. E só para fechar, eu acho que falar de conscientização é um assunto muito fluido, muito dinâmico. A gente está falando de campanha, a gente está falando de mídia, a gente está falando de reunião. Ter uma burocracia de documentar um processo de conscientização talvez não seja uma questão nem necessária. Então, eu diria assim, eu ficaria feliz no 2, como CISA. Obrigada. Concordo com você, Cadu. Realmente, as empresas que colocaram como otimizado, eu gostaria de conhecer. Até hoje. Eu gostei dessa referência da escala, tá? Do Rodrigo Hilbert como nível otimizado. Incrível, muito bom. Vamos lá. O próximo slide, né, o próximo resultado que nós tivemos é em relação aos 4 principais obstáculos para a implementação das ações de conscientização. Que eu também achei bastante curioso que, no ano de 2016, o primeiro era a mobilização das equipes, que realmente a gente vê uma grande dificuldade dentro das empresas conseguir mobilizar as áreas, porque são muitas áreas interdependentes para conseguir se implementar uma campanha de conscientização. E o segundo, escassez de orçamento, que eu acho que qualquer coisa que você vai implementar, isso aí vai estar implícito. Já em 2017, a escassez de orçamento entrou para o primeiro do ranking. E o segundo também subiu como convencimento das lideranças. Na minha percepção, na minha leitura, um problema que já vem assim, de muitos anos, e é uma coisa que todo mundo, todos os CSOs e CISOs batalham dentro das empresas, é o convencimento das lideranças. E eu acho que escassez de orçamento nada mais é do que resultado desse convencimento das lideranças. Né? A partir do momento que você não convence a liderança, você também não tem orçamento para isso. Então, eu queria também que vocês me falassem um pouquinho como é que vocês enxergam e como que vocês lidam com isso para poder convencer as lideranças, seja o CFO, seja CEO, enfim, cada um você vai ter que ter um argumento diferente, mas mostrar para eles que você precisa mudar comportamento, sendo que você é uma área técnica, né? Mostrar o quanto é importante isso, trabalhar num risco que é totalmente desconhecido de quem trata de risco o dia todo, né? Mas é um risco complexo, isso já é o que vocês fazem no dia a dia, mas ainda mostrar que você precisa tratar de maneira quase que como um psicólogo, né? Porque você mudar comportamento é quase que ser um psicólogo. Aliás, eu conheço vários CSOs que que estudaram psicologia para poder exercer o cargo. Mas como que vocês tratam isso internamente? Quais as dificuldades que vocês enxergam isso e como vocês superam, se é que vocês conseguem superar? Eu acho que a pesquisa tem um fator aí, a gente sempre fala de segurança, sempre tem que conscientizar, sempre tem que ter, né, o nosso orçamento.
e eu acho que a pesquisa talvez tenha refletido o momento do orçamento que a gente tem hoje, que a gente não tinha, né? Eu vejo muito o que aconteceu com o WannaCry, com o Petya, e a minha realidade foi muito interessante. Eu estou na empresa tem 4 meses, eu tinha 10 dias de empresa e teve o ataque do WannaCry. 10 dias depois, eu estava na reunião do board inteiro do Brasil, com 20 diretores, vice-presidentes e o CEO do Brasil, explicando o que estava acontecendo. E dali saí com um sinal verde de ok, então vamos procurar algum investimento para a gente buscar algumas soluções. Então, eu acho que o que está acontecendo agora, esses recentes ataques que encostaram muito em várias instituições e ficou muito real, vai nos ajudar no convencimento e no orçamento para 2018, numa questão de planejamento. Porque muitas empresas trabalham, né, com planejamento e não tem de onde tirar o dinheiro agora, principalmente aquelas que estão passando por um aperto financeiro. Então, acho que o ponto continua sendo a gente saber ser psicólogo, tanto para baixo como para cima, de saber levar essa mensagem. Não é fácil, não é, a gente sabe, mas eu vejo muito que está muito real o que está acontecendo. A apresentação de hoje de manhã, trazendo, né, a questão da comparação com o furacão, com essa questão de incidentes, acho que a gente tem que saber, não fazendo associação necessariamente, mas aproveitar que realmente tem vários casos e saber levar isso para cima dentro da realidade de cada empresa. Tem várias notícias acontecendo no mundo inteiro, de vários ataques de diversos tipos em diversas empresas. E com certeza a empresa de vocês está lá, alguma referência. Então fica mais fácil de convencer esse investimento para a gente trabalhar com a educação. Legal, gente. Complementando aí, eu acho que assim, o WannaCry, Petya, esses caras foram as maiores ferramentas de conscientização que apareceram aí nos últimos anos. Teve muita gente que se mexeu somente depois disso, né? Aquela velha história, o exemplo que todo mundo lembra de colocar o alarme depois do ladrão ter entrado em casa. Mas, enfim, tratando aí desses obstáculos, tá? Quando eu vejo o pessoal falando de escassez de orçamento, eu sinto que existe uma percepção errada do que é uma boa campanha de conscientização. Você não precisa de um orçamento enorme. Tá? Às vezes o pessoal pensa campanha, vamos legal, vamos fazer um brinde bacana, vamos trazer uma equipe teatral, enfim, fazer alguma coisa grande, legal. Mas no momento de crise econômica como a gente vive, acho que a ideia é ser pragmático. Então, a principal ferramenta de campanha que eu uso há bastante tempo é o PowerPoint. Né? Cria uma apresentação bacana, leva todo mundo, conversa, explica por que segurança é necessária. Então, assim, essa parte de escassez do orçamento, eu pessoalmente acho que não vejo nenhum gestor de nenhuma área dizendo que ele tem orçamento sobrando. Nunca vi isso daí. A gente sempre vai viver uma escassez de orçamento. Então, a questão é ser bem pragmático. E o convencimento aí das lideranças, o que falta à equipe de segurança da informação, as equipes que eu vejo aí, é saber dialogar no tom do negócio, entender por que o negócio existe, entender que segurança da informação, por mais que seja importante, não é o objetivo fim da organização. Então, no momento que você começa a dialogar de acordo na linha de entendimento do negócio, fica muito mais fácil de você trazer uma diretoria, trazer uma pessoa-chave da organização para o teu lado, e aí ele vira um grande apoiador. Eu sempre digo que você não precisa, para ser efetivo, conscientizar a tua empresa toda, não. Às vezes, basta você conscientizar uma pessoa que aquele cara vai fazer o resto do trabalho praticamente para você. Então, quando você conversa na linguagem do negócio, traz um gestor para o teu lado, ele vai virar um grande patrocinador, vai virar um grande um catalisador dessa mudança que a gente quer obter. Então, esse eu realmente considero um desafio, porque é algo que falta na gente, essa ideia de conversar realmente em termos do negócio e, como eu falei, cultura corporativa que a gente veio criando, a maioria das empresas aí ao longo dos anos, que não pensa em segurança da informação o tempo todo, é algo que a gente vai tomar um tempinho para conseguir mudar, mas é algo que é prático de você fazer. Eu tive muita sorte na campanha que eu fiz no Grupo Edson Queiroz, que a própria diretoria se predispôs a participar. Então, a gente
gravou vídeo, teve interação dele junto dos usuários, então foi algo que realmente deu um resultado muito bacana, tá? Enfim, então eu acredito que são todos pontos aí bem importantes. Eu não colocaria o nome como obstáculos, eu acho que são alguns desafios que, com abordagem pragmática, com certeza dá para a gente contornar, tá? Sem prolongar muito, eu concordo com o que o Cláudio falou. Acho que o orçamento, esse é o menor dos problemas para... Tudo que a gente vê aqui fora é muito mais caro do que conscientização, do comprar qualquer appliance ou consultoria é muito mais caro do que pensar uma solução dentro de casa, com alguns parceiros e com criatividade para superar isso. Post-its, eventos de café da manhã, falas do presidente, e-mails já um pouco batidos, então acho que dinheiro é um problema para tudo, então a gente tem que ser criativo. O que eu vejo que, no meu caso, tem que vir top-down. Infelizmente, esse é um assunto que a gente aqui no corredor, todo mundo se entende, todo mundo conversa, a gente sabe da importância do nosso trabalho, mas ou o presidente e os outros diretores entendem a importância disso, ou você vai ficar fazendo campanha na tua intranet para o estagiário curtir e você achar legal ter 3 likes na sua intranet. Então, no nosso caso, veio de cima. E aí eu não vou entrar em detalhes de como veio, mas houve uma campanha lá atrás, até antes da minha entrada, que conscientizou o presidente na dor. Então, quando você mostra a dor para o presidente ou para o CFO, fala, amigo, aqui você está vulnerável, e a pessoa toma um susto, ela fala, opa, isso aqui não pode acontecer nunca mais nessa empresa. O que eu preciso fazer para isso? Opa, eu tenho uma cartilha aqui, entre outras, conscientização. Aí do presidente vai para o CFO, e aí eu consigo que o analista financeiro se influencie mais pelo que eu coloco na intranet, porque o CFO dele está alinhado. Então, acho que a gente tem que saber falar com os executivos. Eu circulo muito entre o mundo técnico e o mundo de negócio, e já trabalhei com outros consultores também. A gente precisa ter a retórica certa para falar numa reunião de board, porque se você começar a falar dos seus indicadores de segurança para um cara que está preocupado com a Lava Jato e com a reforma política, ele vai falar, senta lá que depois a gente te dá um outro brinquedo para você brincar. Sem querer fazer estereótipo, é isso que acontece no dia a dia, né? Então, a gente tem que saber one shot. Como é que eu vou para uma reunião com o CFO para falar da pauta de segurança da informação e gasto 30 minutos com ele e saio com uma aprovação de R$15 mil para contratar a Flipside? Essa é a nossa meta. Acho que é um consenso geral aqui, que até, né, pela própria pesquisa dá para ver que sem consentimento da alta direção nada funciona, né? Até por causa, como até qualquer campanha de conscientização é uma exposição muito grande, né? A área de segurança pela primeira vez aparece de uma maneira muito muito clara para a empresa, né? Normalmente ela está lá escondida, só aparece quando bloqueia o USB, né, de uma maneira negativa. Então, realmente, se não for top-down, não funciona. Então, acho que a chave mesmo é o convencimento da alta direção. Legal. Agora, tem um outro resultado aqui bastante interessante, que são os comportamentos dos usuários que mais preocupam os gestores de segurança. E se você pegar aqui, 3 deles, que dá para dizer que é quase 50%, estão relacionados à senha. Senha, né? Coisa que a gente fala assim desde sempre, né? Todo lugar que eu vou é engraçado que as pessoas falam assim para mim, olha, aqui é um lugar atípico porque aqui as pessoas ainda compartilham senha. Todo lugar. Assim, não, se te conforta, não é atípico. Como que as pessoas, né, pleno 2017, ainda compartilham senha? Sim, essa é a nossa realidade. E com isso a gente tem que lidar, né? Por isso, a importância realmente da conscientização e da educação das pessoas para elas entenderem o quanto isso traz de risco. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho em relação a esse problema, que é um assunto tão batido já. E uma outra coisa que apareceu nesse resultado são 2 novas tecnologias, Cloud e WhatsApp, que até o Cláudio falou, e por que passaram a ser uma preocupação? Senha, eu vou pegar a sua última frase sobre conscientização. Eu já vi casos que as pessoas, e eu não sei se é omissão ou se é, né, não sabe o quanto que realmente é risco de compartilhar a senha.
e gestores que também não sabem o quanto é errado de promover isso. E a TI está lenta, então compartilha a tua senha com outra pessoa. Então, acho que a parte de conscientização ela é muito importante, não no sentido apenas do risco, mas da responsabilidade que a pessoa está tendo em fazer esse tipo de coisa junto ao seu colaborador. Então, acho que o ponto de senha fecha com um tema de educação que eu acho que a gente tem que mudar a forma como a gente está dando o tom da voz, porque eu acho que não está sendo efetivo. De maneira geral, eu estou falando, tá? Não especificamente da empresa que eu estou. As pessoas precisam entender o quanto importante a senha é. Eu acho que a gente tem forma de fazer isso, a gente tem que focar bastante nisso. Sobre soluções novas, eu acho que a questão está muito evidente, está muito claro, né, o que é cloud, o que é WhatsApp para vários tipos de pessoas fora de tecnologia. E elas não entendem os riscos. Elas não entendem o que é e não entendem o que está acontecendo. E para compartilhar um exemplo bem simples, a gente teve uma discussão sobre pode ter um grupo do WhatsApp da empresa para discutir algum tipo de produto, alguma coisa está acontecendo. E as pessoas não sabiam os riscos de um grupo do WhatsApp. E um risco bobo que as pessoas não estavam pensando é que poderiam ali ter usuários que já teriam saído da empresa e que ninguém estava excluindo o acesso dos usuários. Então, tinha um grupo que tinha 150 pessoas e eu desafiei, falei, tudo bem, vamos ver se tem alguém aqui que foi desligado e que está no grupo ainda? E tinha. Né? Então, a gente não tem gestão de identidade em WhatsApp. E aí as empresas têm noção disso, as pessoas que criam o grupo têm a ideia disso, e aí vem um contra-argumento, mas o WhatsApp é muito bom, é muito fácil, muito rápido, é mais legal do que as ferramentas que a gente tem, porque vocês não nos dão ferramentas rápidas e ágeis igual o WhatsApp. Tudo bem, né, mas vamos também ter um pouco de bom senso, né, de não tratar informações confidenciais em grupo de WhatsApp. E se tiver que ter algum grupo de WhatsApp, fazer alguém ser o dono daquele grupo de WhatsApp para fazer gestão de identidade. Então, acho que o tema aí é complexo, tem novidades chegando e as pessoas não estão sabendo como fazer gestão disso. Bem, gente, falando dessa questão da senha, eu acho que esse talvez tenha sido o tema mais debatido quando a gente fala de conscientização aí nos últimos anos. Então, acredito que a gente tem que ir um pouquinho além da conscientização, chegar na parte do condicionamento. Quando você faz um bom trabalho de conscientização sobre esse tema de senha, de credencial, não tem por que o usuário dizer, eu não sabia, mas ele continua com um comportamento que não é seguro. Então, nesse momento, aí volta para aquela questão do apoio da alta direção. A área de segurança, a área, enfim, que estiver tocando aí essa parte de gestão de identidades e descobrir compartilhamento de senha, tem que efetivamente implantar, adotar alguma medida corretiva que, às vezes, a gente sabe que não é legal do ponto de vista de como a segurança da informação é vista. Não é? Você tem que, efetivamente, dar uma chamada no usuário, inibir esse tipo de comportamento e, em casos extremos, até recomendar que talvez aquela pessoa não seja adequada, né, para o teu ambiente de trabalho, porque, por melhor que seja teu esforço de conscientização, partindo do princípio que ainda vai ser usado uma senha, sem um token, etc., algo que efetivamente seja compartilhável, o usuário vai estar na mão dele o ato de compartilhar ou não. Então, se a gente fez um bom trabalho de conscientização partindo desse princípio, eu tenho que olhar essa questão do condicionamento também. Muitos gestores eles ficam com o pé atrás de não, cara, eu não vou fazer isso com o meu usuário, não teve uma consequência maior, e quando ocorre um incidente, por conta desse comportamento anômalo, aí fica o prejuízo. Então, eu acho que assim, a gestão de segurança da informação, com o apoio da alta direção, não pode ter medo de adotar uma medida que, por mais que não seja aquela que a gente gostaria de fazer, ou seja, dar uma chamada no usuário, efetivamente desligar alguém quando realmente for um comportamento completamente inadequado, eu acho que essas medidas são necessárias, não para todo mundo, mas para fazer aquela gestão pelo exemplo, mostrar que a política não é só um pedaço de papel que você escreveu para ficar bonitinho na auditoria, mostrar que a empresa vive aquilo ali no seu dia a dia. Tá? Quanto a essas tecnologias emergentes, aí, WhatsApp, cloud, eu acho que assim,
é natural que a gente esteja se preocupando com isso, porque está ficando algo cada vez mais difundido. Então, no caso especialmente do WhatsApp, que a gestão aí dos grupos dificilmente fica a cargo da empresa, é algo que, de novo, você vai estar dependendo de um bom trabalho de conscientização e de partir para essa questão do condicionamento. Tá? Talvez trazer realmente a gestão dos grupos, entre aspas, oficiais da empresa para a área que faz gestão de identidade é ótimo, mas isso não vai impedir que um grupo paralelo seja criado e aí acabe que as pessoas continuem ali compartilhando algo que não é interessante. Então, de novo, eu adoro essa ideia de combinar conscientização, que é ensinar, com condicionamento. Okay? Vocês falaram já que é um assunto batido, né, senha, mas ainda é uma realidade nas empresas. A Priscila esteve lá conosco na CISA, viu? Eu acho que, como vocês falaram, tem uma questão também de polícia agora, policiamento. Você conscientizou por muitos anos, por exemplo, as pessoas não terem foco de criação de dengue nas suas casas. Todo mundo sabe disso, não é novidade para ninguém. Você sabe que se você tiver lá uma plantinha com água, pode ter um mosquito ali que nasce. Mas daí para a pessoa tomar a atitude de mudar e tirar aquela água ou mudar aquela planta de lugar é outra história. Então, acho que nesse assunto senha, a postura da segurança com a equipe de infraestrutura já deveria ser de controle, de influência direta, de penalização, e depende da maturidade da cabeça da gestão da empresa. O que acontece se uma pessoa trocar a senha e colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6? Se a resposta for nada, não acontece nada, nem ela é chamada para conversar com o comitê de segurança, nem o superior direto chama ela para um feedback, nem ela recebe uma notificação do presidente. Se não acontece nada, esquece. Conscientizada ela está. Acho que todo mundo aqui, ou a grande maioria das pessoas do ambiente corporativo no Brasil, sabe por alto o que é um conceito de senha fraca. Então, acho que existe a necessidade agora de você sair da conscientização e ir para uma questão mais de orientação diretiva e até punição, se for o caso. Essa é a minha visão. Sobre o WhatsApp, Cláudio, não tem para onde fugir, as coisas estão entrando. Cada vez mais, cada ano que passa, esse evento vai ter uma lista nova de nomes ali, e lá fora é muito mais legal do que aqui dentro nas empresas. É muito mais fácil mexer no seu celular, gravar no Dropbox, entrar no Google Cloud, e a sua filha ou seu filho tem muito mais facilidade de uso dos apps do que você tem na sua empresa. Quando essa garotada toda estiver no mercado de trabalho, a gente está ferrado, porque eles não vão querer o controle todo de senha forte. Para fechar, a dinâmica que a gente fez com a Flipside, eu achei bem interessante. A gente reuniu os usuários todos num auditório, e a gente mostrou em alguns sitezinhos que fazem isso, vocês devem conhecer, quão fraca ou quão forte é a senha de determinada pessoa e quanto tempo a gente demoraria, em média, para quebrar aquela senha. Então, não fala a sua senha real, não, mas diz mais ou menos aí uma senha que você usa. Minha inicial, a inicial da minha mulher e as nossas datas de aniversário. 3 milissegundos para quebrar a senha. 2 segundos para quebrar a senha. As pessoas começaram a ficar desesperadas. Então, acho que é um pouco disso também, de choque de realidade, né? Mostrar para a pessoa que nunca viu na prática simulação de quebra de senha. Se já fizeram isso com o usuário, bota o usuário para ver um cara mais técnico quebrando a senha dele. Bota o seu CFO para ver alguém quebrando a senha dele. Aí eu acho que na visibilidade as coisas começam a ganhar um pouco mais de força. Legal, pessoal. Nosso tempo acabou. Infelizmente, eu tinha umas outras aqui, né, para que a gente poderia continuar por muito tempo. Eu tenho uma mensagem final, eu gostaria também que vocês tivessem uma mensagem final, mas a minha mensagem é basicamente para parabenizar todo mundo aqui, porque eu acho que, de uma certa forma, todo mundo faz um trabalho incrível, que é um trabalho social, porque quando a gente conscientiza no nosso dia a dia, a gente educa, e não educa só as pessoas dentro das empresas. A gente educa a família dela, os filhos, familiares, amigos, e isso acaba gerando um ecossistema muito interessante, né? Onde a gente cria um mundo digital muito mais seguro, para que não pense em segurança. Então, eu acho que é um trabalho muito bonito e um trabalho muito importante que todo mundo aqui faz no seu dia a dia. Então, eu acho que, além do trabalho que a gente já faz, né, de proteger as empresas, todo mundo tem que ter consciência disso, do trabalho que a gente faz além
dessa proteção da empresa, que é proteger também as pessoas como pessoa física mesmo. Acho que, pegando o teu gancho, eu concordo muito com isso, e é a forma da gente multiplicar, né? E é muito válido, e parabéns a todo mundo mesmo, mas eu acho que cada um tem a responsabilidade maior do que imagina. Porque a pessoa recebe ali dentro da empresa uma educação, que daqui a pouco um conhecido também recebe, as pessoas trocam as informações entre elas, e a gente está fomentando isso. E pegando um pouco do que o Cadu disse, o orçamento não é estrondoso, não é coisa de outro mundo, né? E ter uma campanha de educação de segurança da informação estruturada, organizada, com métricas, acompanhando a evolução, com várias atividades e ações, traz resultado. Então, eu acho que, como mensagem final, investe o tempo de vocês nisso, porque a gente sabe, todo mundo aqui sabe que é válido, mas eu acho que está na hora da gente mudar algumas coisas, porque acho que é um ponto forte da gente atuar. Perfeito, é exatamente isso, né, gente? Quando a gente fala de conscientização, de novo, é a mudança da cultura corporativa da tua organização. Então, o que eu tenho como mensagem final, pegando o gancho aí já, é que, assim, não espere uma mudança do dia para a noite, certo? Mas que com um bom trabalho, com você levando conscientização a sério, certamente o resultado vem, e às vezes ele te dá um resultado muito melhor e até mais econômico do que a simples adoção de uma tecnologia. Então, é um esforço que vale a pena e, de novo, no longo prazo, é aí sim que ele vai te dar um resultado espetacular. Eu complementaria dizendo que, como todos aqui sabem, né, a gente está numa situação bem difícil no Brasil, então, economia, política, mercado, muitas empresas aqui estão lutando para sobreviver, para não perder clientes. Então, a competição por assuntos internos a serem tratados é muito grande. Então, eu levo o André, nosso especialista de segurança, que está responsável pelo nosso escritório de segurança da CISA, ele bate na minha porta e fala assim, Cadu, leva esses 3 pontos aqui para a reunião de diretoria. Eu volto e falo assim, André, não deu, cara. Por quê? Porque a gente estava discutindo um assunto tão complexo, estruturante da empresa, que eu volto até sem cara de falar para ele, não consegui. Então, o desafio do dia a dia meu, principalmente, é tanto assunto complexo, ao mesmo tempo, que às vezes a gente está lá na prioridade máxima de segurança, que é disparar um e-mail para falar de phishing. Aí sai um e-mail bomba do marketing falando que alguma coisa aconteceu, ferrou. Eu não tenho mais como mandar esse e-mail hoje, eu vou travar. Então, o que eu tenho aprendido a fazer? A minha nossa gerente de marketing e comunicação interna, eu falei, cara, eu preciso estar muito próximo dela. A comunicação interna oficial da empresa, você tem que saber qual é a agenda dessa empresa. Segunda-feira sai mailing, terça-feira sai e-mail de alguma coisa. É que nem você fazer tua festa de aniversário no meio do Rock in Rio. Nenhum amigo seu vai no seu aniversário, porque 90% está no Rock in Rio. Então, como a gente está falando de comunicação, eu aprendi isso da pior forma possível, não acha que você, na área de segurança, sozinho, vai ficar lá com a sua campanha, terça-feira vai estar todo mundo no auditório. Não, terça-feira é o dia que vão discutir PLR. Então, ou a gente trabalha de forma orquestrada com comunicação, com RH, com marketing, para ter agenda. Olha, quinta-feira de manhã é o dia da segurança. A não ser que o presidente queira falar, só o presidente interfere, senão é a segurança que vai falar. Então, isso eu estou aprendendo a fazer melhor com as áreas de comunicação e RH, e agora a gente está vendo um resultado um pouco melhor. Era isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigada, pessoal.